Seja muito bem-vinda a mais um episódio de Inteiras e hoje a gente vai falar sobre 7 coisas que têm roubado a sua paz e como que a gente faz para resolver isso. Eu sou Lidy Castro e esse é o podcast Inteiras. E novamente para falar sobre um tema que é super significativo e que, sem a gente perceber, tem roubado a nossa paz. Pequenas coisas do dia a dia, coisas da nossa rotina que vêm tirar a nossa paz, nos desestabilizar, consequentemente causar aquela sensação de cansaço extremo, de esgotamento, de uma vida sem propósito. E eu conto contigo para ficar comigo, para a gente ir caminhando nessa construção desses 7 itens sobre uma vida mais leve, mais inteira. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é sobre as suas manhãs. Como que tem sido a sua manhã? Você já acorda com o celular do lado e assim que ele desperta, você já começa a verificar o Instagram, as redes sociais, já acessa o site de notícias para saber o que está acontecendo? Como que é a sua manhã? O que você tem feito com as suas manhãs? O hábito de rolar o feed, de já pegar o celular de manhã e ir para as notícias, para o movimento, ele acaba roubando a sua quietude. Não sei vocês, mas fazer o devocional pela manhã, meu dia fica diferente. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, inclusive se você não assistiu, assista. Nós temos 2 vídeos, como ter mais de Deus na sua vida. E às vezes você até faz um planejamento inicial, não, amanhã de manhã eu vou acordar, vou orar, vou fazer meu devocional e nada disso acontece. Por quê? Porque você já pega o seu celular e já ativou ali, já tem uma notificação, você já abre a tela daquele feed infinito e a gente sabe, né, que começa a ver o feed vai indo, uma coisa puxa a outra e é feito intencionalmente para isso, né? Para a gente poder ficar mais tempo conectado e aí já começam as distrações a aparecerem e você vai se perdendo, né? No meio de tanto barulho. Eu quero trazer uma reflexão que está em 1 Reis 19. Abre a sua Bible. 1 Reis 19, que versículos 11, 12, a gente vai falar sobre Elias. Elias, minha gente, Elias é um profeta, né? Você já deve saber, com certeza, existem muitas histórias sobre Elias. E Elias, ele fez todo um movimento, foi muito corajoso, foi muito ousado, mas depois que passou tudo isso, né? Ele foi para uma caverna ficar recolhido, escondido. E a presença de Deus, se a gente pegar esse versículo aqui, é estratégico, é muito sutil, mas ele fala aqui sobre onde estava Deus. Eu vou ler aqui. Ele disse, versículo 11, ele disse, sai para fora e põe-te nesse monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Minha amiga, quantas vezes o Senhor quer falar com a gente? Quantas vezes o Senhor quer falar com a gente, mas a gente está tão ensurdecida com os barulhos da nossa vida e a gente acaba não escutando a voz mansa e delicada de Deus. A gente precisa parar de trazer ruídos desnecessários para que a gente possa escutar a voz do Senhor. Elias percebeu que a voz de Deus não estava no terremoto, que a voz de Deus não estava no fogo, mas ele veio como, algumas versões falam, como uma brisa suave. Se você acordar e não ficar com o Wi-Fi do céu conectado, você realmente não vai escutar a brisa, a voz mansa e delicada de Deus falando com você.
E aí você já entra no furacão e é legítimo. A gente começa o dia já na adrenalina, já na loucuragem, né? Filho para escola e rotina e horário. Se a gente não for intencional, se pegar o celular só para dar uma olhadinha, já era. Esquece. Por quê? Porque a gente vai se submeter, entrar no barulhão, no turbilhão de coisas e a gente não vai conseguir, dificilmente a gente vai conseguir ter acesso ao que o Senhor tem pra gente. E logicamente que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer, em hipótese alguma, que a gente faça isso. Ele quer destruir esse tempo de conexão, porque ele sabe que esse tempo de conexão é o que faz a gente caminhar em direção ao que Deus tem para nós. Prosseguimos. Aliás, gente, aqui, minha caneca. Caneca inteiras. Em breve, nas livrarias mais próximas de você, guardando ansiosamente por esse momento, fechou parênteses. Como que a gente faz para poder resolver essa questão? Primeira coisa, desativa as notificações. Isso atrapalha para qualquer coisa. Às vezes você está conversando com alguém, está numa reunião, ou você está com seus filhos, enfim, e no devocional e chega uma notificação, não tem nada a ver com o contexto, automaticamente os nossos olhos eles vão observar esse movimento. Então tira, vai lá em configurações, desabilita todas as notificações que vêm roubando, deixa só aquelas importantes, aquelas que são realmente necessárias, desabilita. Experimenta essa primícia do seu dia, entregar os primeiros minutos do seu dia para Deus e não deixar que esse barulho do ordinário, ele roube o que Deus tem para você. Segundo ponto, as comparações destrutivas. Eu quero fazer uma pergunta onde você é bem sincera comigo, afinal de contas só estamos nós duas aqui. Quem nunca acessou o perfil de alguém e aí viu, né? Nossa, aquela pessoa tá lá fazendo tal coisa, em tal lugar, e eu aqui, ó vida, ó céus. Eu já, e eu tenho que lutar contra isso porque a gente acha que o outro sempre tá melhor que a gente, que o outro tá mais avançado que a gente. E eu digo até espiritualmente falando, né? Quando você olha alguém vivendo algo, nossa, poxa vida, Deus tem as suas filhas prediletas, né? E a gente precisa mudar isso, essa percepção de que as coisas acontecem para os outros e não acontecem para a gente. Se a gente for observar quanto a gente já caminhou, né? Como que você era um ano atrás? Qual é a Lídia? A Lídia de um ano atrás estava bem aquém da Lídia de hoje. E hoje eu estou aquém da Lídia de 2027. A gente precisa parar com isso. E olha, amiga, eu vou te falar uma coisa. Se a internet tem sido ruim para você nesse sentido, nesse universo de comparação, eu acho que caberia você parar de seguir alguns perfis ou até mesmo se limitar a acessar. Porque esse é um dos maiores vilões que tem roubado a sua alegria, né, que tem causado abatimento, cansaço. Imagina, você trabalha um monte, se dedica, faz, se esforça e as coisas parecem que não andam na velocidade que você gostaria e a outra pessoa, né, você olha para o lado, poxa vida, a outra pessoa está desfrutando, está fazendo, isso causa um buraco dentro de nós. A comparação, ela vem para nos machucar, para nos paralisar, porque depois, não vou fazer, para que eu vou fazer tudo isso? Para quê? Será que faz sentido? Será que vale a pena? Então, a comparação, ela é muito negativa. Esse é o segundo ponto. Se você tem se comparado, em nome de Jesus, peça para Deus blindar o seu coração, blindar a sua mente. E além disso, a comparação, ela causa inveja, que é um tema que a gente tem que abrir. Já estou rascunhando algumas coisas para a gente falar sobre a inveja, que eu fico triste, eu fico chateada quando alguém tem o que eu não tenho, mas isso é conversa para um outro momento, para um outro episódio. Uma personagem bíblica que relata muito esse descontentamento e essa comparação é Marta e Maria, aquele episódio, né, que a gente encontra lá em Lucas 10, 40. Eu vou ler aqui. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços
e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Olha isso. Quantas vezes a gente é Marta? E assim, vamos fazer um parênteses aqui, porque a Marta, coitada, vamos lá. A Marta, ela recebeu uma caravana, né, de discípulos, Jesus com vários discípulos, e ela queria, logicamente, se fosse na minha casa, eu ia procurar receber Jesus da melhor forma possível, né, deixar a casa limpa, ter comida gostosa, e levando em consideração que ela não tinha micro-ondas, não tinha freezer, não tinha geladeira, não tinha nada na época, realmente é de se imaginar o desespero dela, né? Imagina, você tá lá na função, correria e querendo resolver, e assim, a Bíblia fala dos 12, mas Jesus tinha mais uma galera que andava com ele, né? Não eram só 12. Imagina, chega aquele povo todo na sua casa e, e você precisa realmente servir, ainda mais Jesus. Imagina se Jesus vem aqui em casa, acho que, aliás, ele já tá aqui em casa, né? Mas se ele vem me visitar, né? Figuração, igual em Lucas retrata, eu ia querer servir o melhor. E aí a Marta tá na função, tá preparando pães e coisa arada e comida, e de repente, quando olha pro lado, a irmã, bela e formosa, sentadinha lá na sala, só escutando. Gente, quantas vezes a gente olha pro lado, no trabalho principalmente, tá trabalhando, tá fazendo e produzindo, e aí lá o coleguinha lá tomando café, né, rindo com os outros, ou ministerialmente falando, né, você tá lá servindo, tá se doando, tá levando o reino a sério, e aí tu olha pro lado, enfim, é sobre isso, é a comparação. A comparação, ela nos destrói. Então, que a gente possa aprender com o exemplo de Marta e Maria. Que a gente possa, sim, escolher a melhor parte, com responsabilidade, logicamente, mas sem comparações. E como eu sempre digo, a gente não tem como se comparar, que só a colher que mexe é que sabe a quentura da panela. Só a gente sabe das nossas intenções, dos nossos reais motivos, e Deus conhece o nosso coração. Até mudando um pouco a perspectiva da comparação, às vezes eu deixo de fazer algo, posso deixar de fazer algo porque os outros vão pensar. Eu acabo me comparando. Poxa, mas eu não fiz, ou eu deixei de fazer, ou fulano faz. Isso também é uma comparação. E aí? Né? Mas Deus sabe as minhas intenções, Deus sabe as minhas reais intenções, Deus conhece o seu coração, Deus sabe quais são as verdadeiras intenções que você tem. Então, minha amiga, faça uma dieta digital. Vá, olhe, logicamente, porque a gente vive num mundo globalizado, né? Muitas coisas a gente consegue pelas redes sociais, mas filtra. E antes de acessar a rede social, fala: Senhor, blinda o meu coração, blinda a minha mente. Eu gosto muito de conversar com as mãezinhas, recém-mães, né? Que tem os filhotes pequenos aí de 1 ano, 2 anos. E recentemente teve uma resenha aqui em casa e o papo foi introdução alimentar. Que daí, elas falavam, a gente entra, tá lá tentando, na guerreira da comida pro filho, tentando introduzir os alimentos, na maior dificuldade, e aparece aquela mãe no feed, maravilhosa, deixando a criança comer, sentir os alimentos e joga por tudo e a criança come. E elas ficam frustradas, logicamente. A gente fica, é normal. Então blinda o seu coração. Não permita que isso venha roubar o que Deus tem para você, roubar a sua felicidade e tirar a sua paz. Terceiro ladrão que rouba a sua paz: dizer sim por medo de decepcionar. Eita, esse aqui é complicado. Eu já vivi isso, tá? Eu posso te dizer que eu já aceitei muitos convites. Eu não sabia dizer não. Eu ia contra a minha vontade. Eu fazia porque era politicamente correto fazer. E eu sei o preço alto que isso nos cobra. Não é que a gente vai ser negligente, egoísta, fazendo só situações que nos convém, mas a gente precisa se autorrespeitar. O autorrespeito é você não ter medo do que o não pode causar, não ter medo do que o não possa originar. Se você precisa dizer não,
diga, e as pessoas vão te entender, vão te respeitar, porque elas amam você pelo que você é, não pelo que você entrega e o que você proporciona para elas. Isso é muito sério. Muitas das coisas que a gente faz é por medo de decepcionar a família, decepcionar amigos, no trabalho, aí você vai enchendo seu potinho de coisas, de atribuições, de situações, vai se machucando, se sobrecarregando por medo de dizer não. Aqui a gente vai ver um exemplo prático em Neemias, no capítulo 6, versículo 3. Só para contextualizar, Neemias, né, a gente já falou sobre isso, reconstrua seus muros, é um videozinho, ó, vou deixar aqui e um aqui. Neemias, ele reconstruiu os muros, ele teve essa missão de reconstruir os muros que haviam sido quebrados e foi uma situação bem complicada, demorada para que ele pudesse se posicionar. Houve um posicionamento e ele foi atuar na reconstrução dos muros. Só que, em determinado momento, chegaram duas pessoas, Timbalat e Tobias, e falaram assim, aqui ó, versículo 3. Vem pra cá, a gente vai lá nas aldeias do Vale de Ono, enfim, chamando ele para que ele fizesse outra coisa que não continuar na reconstrução dos muros. E aí o que ele respondeu? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que pararia a obra enquanto eu deixasse ela de lado para ir com vocês? Olha que abuso, gente, né? Será que a gente teria coragem de Neemias de pegar e falar, não posso fazer, não vou fazer? Será que a gente teria essa coragem? Será que no seu dia você consegue ter essa coragem de parar, de prestar atenção em outras coisas e continuar no seu ritmo, no seu foco? Você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um propósito, você não pode andar em outros caminhos dizendo não para coisas que não fazem parte da construção dessa jornada. Então, minha amiga, como que a gente faz para poder falar não? É falando não. Mas como tem muita gente que tem dificuldade, é um exercício. A primeira coisa, quando alguém te chama para fazer algo e você não sente alegria no seu coração, vamos fazer um parênteses aqui, né? Servir nos custa. Isso a gente sabe que às vezes a gente não tá a fim de servir, mas é um outro contexto. Agora, tipo, você não realmente vai contra, vai ferir os seus princípios, vai contra o que você acredita. O que você vai falar? Olha, eu vou orar sobre isso. Se o sim te tira a sua paz, foge disso. A nossa paz, ela é muito cara pra gente perder ela por qualquer coisa. Então, faça isso. Precisa dizer um não? Diga não. Antes de eu falar o quarto ladrão que rouba a nossa paz, que pode estar roubando a sua paz, eu quero pedir para você me ajudar a fazer com que essa mensagem chegue para mais mulheres. Então, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Se inscreva todos os dias, eu tenho colocado reflexões para a gente ter uma vida mais leve, mais plena. E então já curte, já deixa o seu comentário, que é super importante porque o algoritmo entende, o YouTube entende que essa mensagem é relevante e nos ajuda a entregar para mais mulheres. Quarto ladrão que rouba a sua paz e que tem tirado os seus olhos do que Deus realmente tem para você é a falta de perdão e o foco no que já passou. Minha amiga, isso é complicado. Muitas vezes a gente não perdoa as pessoas porque elas realmente fizeram algo, né, que seria todo o nosso direito, né, ficar chateada, ficar triste, mas a gente não consegue perdoar. A falta de perdão é algo seríssimo, é algo que machuca profundamente. Você tem perdoado? Você conseguiu perdoar todas as pessoas que te fizeram mal? Você tem se perdoado? Porque além de a gente muitas vezes não conseguir perdoar algumas pessoas, a gente acaba não se perdoando por coisas que a gente fez ou por coisas que a gente deixou de fazer. Eu acho que com a maturidade, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que coisas da juventude poderiam ter sido evitadas. E o inimigo, ele usa isso para nos machucar, trazendo à tona coisas e você precisa lutar contra isso, se perdoando. E sobre coisas que as pessoas fazem
para nós, a gente precisa perdoar. Gente, isso é muito sério. É muito, muito, muito sério. Eu acho que é uma das coisas que eu vejo, assim, conversando com algumas pessoas, que as pessoas mais têm dificuldade. Eu sempre faço a historinha, né, do perdão. Que Deus tem muitas coisas para nos dar, muitas bênçãos. Mas, quando a gente está sem o perdão, a gente fica com as mãos presas, a gente acaba não conseguindo acessar o que Deus tem para nós. Quando a gente abre as nossas mãos, aí sim a gente consegue acessar o que Deus tem. Mas quando a gente está sem liberar o perdão para alguém, a gente pede as bênçãos para Deus e nós estamos assim. As minhas mãos elas estão ocupadas segurando a culpa, a mágoa, o rancor. E a partir do momento que eu perdoo, que eu libero o perdão para as pessoas, as minhas mãos ficam livres para poder receber as bênçãos que Deus tem para mim. Quem é a pessoa que você pensa quando fala de perdão? A primeira pessoa que vem na sua mente quando fala sobre liberar perdão, quando vem a palavra perdão, é essa pessoa que você precisa perdoar. Ah, Lidiane, mas você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Eu entendo você. Eu vivi isso na pele, eu perdoei o meu pai e foi uma situação muito difícil. Foram situações que me machucaram profundamente. Eu tinha todos os motivos do mundo para nunca mais olhar na cara dele, nunca mais falar com ele, mas eu decidi perdoar. Eu decidi liberar o perdão para ele. E hoje, se eu vivo uma vida plena, uma vida inteira, uma vida realizada, eu tenho grandes certezas que foi por conta do perdão que foi liberado. O único mandamento que vem com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam bons, para que tudo te vá bem. Muita gente não honra pai e mãe, e aqui o honrar não é você paparicar, você se anular, não é? Entenda que não é sobre isso. Honrar pai e mãe é você seguir os princípios de honra realmente. Colocar o seu pai no lugar que é dele, colocar sua mãe no lugar que é dela. A Bíblia não fala assim, honra teu pai e tua mãe se eles forem legais e bonzinhos. Não. Ele fala para você honrar seu pai e sua mãe, independente do tipo de pai e de mãe que você teve. No meu caso, eu tive uma situação muito complicada com a minha paternidade, mas eu honrei ele. E isso abriu portas, porque a partir do momento que eu liberei o perdão, as minhas mãos estavam abertas para receber as bênçãos que Deus tinha para mim. Então, amiga, não procrastina mais. Perdoa. Ah, Lidiane, mas eu não senti de perdoar ainda. O perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma escolha. Você escolhe perdoar a pessoa. Não quer dizer que você já esqueceu, que você não lembra. É escolha perdoar. Mesmo que te doa. Como que eu faço para perdoar? Senhor, eu não consigo, Deus, nem olhar para essa pessoa. Eu não consigo não lembrar do que ela me fez. Mas eu decido perdoar ela. Me ajuda. Pronto, você já deu o primeiro passo. Quer perdoar alguém? A coisa mais incrível que você pode fazer é você orar por ela. Quando você ora por ela, mesmo que seja no começo na força da marra, né? Emburrada. Quando você ora por ela, Deus enche o nosso coração, Deus enche o seu coração com amor por aquela pessoa. Então, se tá com raiva de alguém, se tá querendo perdoar alguém, ore por ela e as coisas vão mudar de situação e de cenário. Aqui pra gente trazer sobre o perdão, tem uma analogia que fala sobre Mateus 18, que é aquela história do servo, né? Eu vou ler aqui com vocês. Por isso o reino dos céus pode comparar um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo vou te pagar. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou ele e perdoou a dívida.
Saindo, porém, encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: me paga o que você deve. Então o seu companheiro, prostrando em terra, rogou para ele, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi colocado na prisão até que pagasse a dívida. E aí? Ele não quis perdoar. E ele havia sido perdoado uma dívida muito maior. E ele não perdoou uma dívida bem menor do seu conservo. Jesus já pagou os nossos pecados. Jesus já nos perdoou de tudo que você tenha feito. Tudo. Absolutamente tudo que você tenha feito. E você às vezes não quer perdoar. Por quê? Se você já foi perdoado. Tenha agora em mente, né, que você precisa liberar perdão para você poder viver tudo que você tem para viver em Deus. E eu vou te dizer uma coisa bem séria, inclusive na área financeira. Se você tem problemas na área financeira, você sente que a tua vida financeira ela não engrena, muitas vezes tem a ver com aquela relação à honra do pai e mãe. Eu até soube de uma moça que ela tinha muitos problemas, abria negócio, fechava, profissionalmente falando, sempre endividada, sempre com questões complicadas. E aí foi feita uma conversa com ela e ela não havia perdoado sua mãe. Então, minha querida, peça para Deus te mostrar, se não vem ninguém em mente, quem você precisa perdoar para poder desfrutar as bênçãos que Deus tem para você. Não perca mais tempo, não deixe que isso roube a sua paz. Quinto ladrão que rouba a sua paz: excesso de futuro. Ai, difícil, né? Pois é, minhas amigas, a gente tá vendo que conforme vai passando os passos tem ficado mais difícil. Se tem um ladrão que rouba a sua paz, é o excesso de futuro. A gente fica preocupado se eu perder meu emprego, se eu não conseguir vender, se o meu filho se machucar, se tantas coisas acontecerem. Se o mundo entrar em colapso, se tiver uma guerra, a gente acaba entrando num looping infinito. Se a gente não conseguir, como que vai ser? A gente precisa entender que nós não temos o controle de absolutamente nada. Eu falo isso com frequência. A gente tem uma sensação de ter controle de alguma coisa. Mas você já parou para pensar que o emprego que você tem porque você é perfeita e que Deus te deu capacidades intelectuais para poder executá-lo? Que não é o seu emprego, que não é por mérito seu. A nossa saúde é a mesma coisa, nós somos sensíveis, nós somos seres humanos e seres humanos são sensíveis, são delicados, apesar de sermos fortes, mas a nossa vida ela é muito vulnerável. Eu posso sair hoje, acontecer alguma coisa e acabar. Nós não temos controle de absolutamente nada. Então, eu posso sim fazer o que deve ser feito, me cuidar, me proteger, me organizar, né? Ficar atenta, mas eu não tenho controle da minha vida. Eu preciso entender que Deus está no controle. Eu sei que é difícil. A gente fala, é muito bonito, é muito poético, mas colocar Deus no controle, deixar Deus no controle de absolutamente tudo, é difícil. E Deus fala pra gente se espelhar nas aves, lá em Mateus 6:26. Olhe para as aves do céu, que não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você não tem muito mais valor do que elas? E aí? Você já viu um passarinho preocupado? Que eu tenho que pegar lá e juntar para poder organizar, para poder pagar as contas no final do mês. Nós precisamos nos espelhar nos pássaros, que eles não ajuntam, que eles não se preocupam com o dia de amanhã. Apenas eles sobrevivem, de modo a confiar que Deus vai sustentar, que Deus vai trazer. Para cada dia basta o seu mal. Não adianta você ficar procurando, se preocupando, até porque a grande maioria das coisas que a gente sofre, elas não acontecem. Você fica pensando no que vai acontecer,
que vai dar isso, que vai acontecer, e elas não acontecem. Então, para hoje, experimente entregar o controle da sua vida absolutamente nas mãos de Deus. Faça um teste. E assim como o maná é entregue diariamente, Deus vai honrar a sua confiança. E você entregando as coisas para Deus no dia, Ele vai prover para você. Você precisa exercitar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sexto ponto que tem roubado a sua paz: negligenciar o lugar secreto. Deixa eu te dar um spoiler. Você não vai conseguir fazer o devocional depois. Esse deixar para depois, ele não vai acontecer. A gente precisa realmente priorizar essa conexão com Deus. João 15 fala ali no versículo 26, está em mim e eu em vós. Ele faz uma alusão ao jardineiro, né? Onde Cristo é a vinha e nós somos os galhos. Não tem como arrancar um galho de uma árvore e deixar ele de lado e ele se manter. Ele vai secar e vai morrer, certo? Então, a nossa conexão diária com Deus, o nosso Deus relacional, que é um Deus de perto, que é eu colocar Deus em tudo que eu vou fazer. Eu vou orar, eu vou apresentar dúvidas, perguntas, coisas do dia a dia, pedir uma vaga de estacionamento, agradecer por pequenas coisas. Senhor, é para eu fazer isso? Essa semana, eu passei uma situação para vocês virem como que eu oro por pequenas coisas, né? E eu tenho feito disso uma prática constante na minha vida. Eu queria muito comprar um jogo de lençol, e aí tem uma marca que eu gosto bastante, e essa marca tem pequenos defeitos, e esses pequenos defeitos diminuem bastante o preço, né? Então, eu tava de olho, né, nessa oportunidade. E antes de comprar, eu orei, porque eu não sou consumista, tá, gente? Eu sou bem pé no chão, eu gosto de gastar com viagens, bastante, viajar para vários lugares, inclusive, final do ano tem uma viagem, enfim, mas outra hora eu conto. E aí eu queria comprar muito esse lençol, bem do jeitinho que eu queria, né? Aquela coisa de dona de casa que gosta de coisas bonitas e confortáveis. Tava com um preço muito bom, só que antes eu orei, falei, Senhor, é para eu comprar? Que se não for para eu comprar, que algo aconteça. E se for para eu comprar, que as coisas fluam. E aí, gente, nunca vi disso, né? Não é muito comum. Deu erro no link do cartão que a menina me mandou. Aí fui tentar de novo, novamente. E a menina não respondia, enfim, aí eu entendi que era um não. Ah, Lidiane, mas um lençol? Pois é, um lençol. A partir do momento que eu entrego tudo da minha vida, é tudo, não tem mais ou menos. Então, tudo é tudo. A gente precisa apresentar para Deus. Você quer saber se algo é da vontade de Deus? Como que eu faço? Eu oro, Senhor, se for da tua vontade, que dê certo, que aconteça, que flua. Se não for da tua vontade, que algo dê errado. Coisa simples do dia a dia mesmo. E as coisas realmente acontecem quando não é para acontecer, algo dá errado. E algo simples que não tinha nada para dar errado e dá. Então, comece a exercitar isso na sua vida. Senhor, é para acontecer? Que seja feito fluido da tua vontade. As coisas, quando são de Deus, elas acontecem de forma muito fluida, muito leve, né? A gente não tem que forçar as coisas para acontecerem. Eu sempre dou exemplo da porta automática. Quando as coisas são de Deus, a porta automática abre, a porta automática do céu. Você já experimentou chegar em algum shopping antes da hora? O que vai acontecer? A porta vai estar fechada. Tem coisas que você não consegue acessar porque ainda não é a hora certa. Quando é a hora certa, minha amiga, você só chega e a porta automática abre para você acessar. Você não precisa forçar, você não precisa arrombar, você não precisa bater. Quando as coisas são de Deus, elas acontecem de forma leve e fluida, porque é a coisa certa a ser feita quando você se submete à vontade de Deus. Experimenta começar com 10 minutos por dia. Coloca o seu celular no modo avião, no não perturbe, liga o time de 10 minutos e experimenta ficar conversando com Deus da forma que eu converso com você, que você conversa com uma amiga. Fale para ele dos seus projetos, do seu coração, e tenho certeza que se você fizer isso todos os dias, você vai viver coisas incríveis em Deus.
Pergunta para ele, Senhor, eu tô com esse projeto aqui, é isso mesmo? Eu tô com esse plano, é isso mesmo? Se for da tua vontade, Senhor, não aconteça. Se for da tua vontade, que aconteça. Se não for da tua vontade, coloca algo que dê errado. E aí você vai entender como Deus se manifesta e você vai criar uma relação, uma conexão com Deus. Sétimo ladrão que rouba a sua paz, o perfeccionismo que paralisa. Pois é. Muitas vezes a gente fica esperando tá perfeito, tá tudo ok para começar a fazer alguma coisa. Eu comecei recentemente a gravar vídeos, né? E para mim foi assim um desafio, porque a gente quer entregar o melhor e você realmente merece o meu melhor. Mas se eu fosse esperar ter o recurso necessário, o microfone, a câmera, eu não ia começar. Então eu dei o primeiro passo, até se a gente for escutar os primeiros, tem bastante, o áudio tá um pouquinho, tá ruim, mas eu fiz assim mesmo e eu tenho certeza que vidas foram impactadas pela minha mensagem, que não é minha, é dele. Então, comecei. Não permita esperar, tá pronta, vai fazendo, vai se aperfeiçoando, vai se ajeitando a melancia no caminhão com o tempo. Agora você precisa começar. Você não pode deixar esperar estar perfeita tal situação para você se movimentar. A gente se cobra muito para ser a mãe perfeita, para ser a esposa perfeita, para ser a profissional perfeita e ter aquela vida de Pinterest, né? Que é tudo muito lindo, muito sincronizado. E a gente não pode ficar esperando as coisas serem perfeitas ou exigir demais da gente. Esse perfeccionismo exacerbado que acaba nos paralisando. Porque aí, tipo, não vou fazer mais, né? Não tá dando certo, eu não tô conseguindo atingir as minhas expectativas. Não seja tão rude com você. Diminua sua régua. Tenha uma vida mais leve, uma vida mais inteira. Seja vulnerável, seja você mesma. Dentro das suas limitações, das suas capacidades. Não tô fazendo aqui uma alusão a negligência, a desleixo, mas que a gente possa ter uma vida mais leve, entendendo que nós somos humanas e que o Deus conhece quais são as reais intenções do nosso coração. Aqui a gente vai ler Provérbios 31, a gente já está caminhando para o nosso final. Eu vou confessar que muitas vezes que eu li Mulher de Provérbios 31 me dava até uma agonia. Como que eu ia ser essa mulher de Provérbios 31? Porque ela é uma baita mulher, né? Mas aqui a gente vai desdobrando cada versículo. Aliás, a gente podia fazer um episódio só sobre mulher de Provérbios 31, né? Como ser uma mulher de Provérbios 31 nos dias de hoje. O que você acha? Você curtiu? Gostou da ideia? Já comenta aí pra mim. Aqui no versículo Provérbios 31, 25, fala: a força e a glória são as suas vestimentas, e ri do dia do futuro. Isso é muito interessante porque a gente acaba não rindo da gente mesmo, das nossas questões patéticas às vezes que acontecem, né? A gente acaba às vezes fazendo cada coisa e em vez de se criticar e se judiar e se flagelar, por que não rir de algumas questões da vida da gente que acontece? Eu mesma sou campeã, né, de fazer coisas assim aleatórias, entrar em carro errado, enfim. Então, em vez de me essa é uma delas que eu lembro, né? Chegar no compromisso e ir ser no outro dia, ou foi enfim, desse nível. E ao invés de eu me criticar, de me judiar, que nossa, que horrível, que falta de percepção, eu rio da situação e logicamente procuro ser alguém mais atenta, uso recursos para me ajudar, agenda, enfim. Quer ver estacionamento? Deixo o carro no estacionamento e cadê? Nunca mais acho. E fico procurando o carro, né, por horas. Horas não, né, mas por bastante tempo. Mas eu poderia ficar indignada, ficar extremamente irritada, me achar um lixo, mas não. Eu rio, entendo que é uma característica minha, entendo também que eu preciso fazer algo para melhorar, mas não vou ficar me recriminando. Aconteceu uma situação, a minha filha era pequena, ela tinha 1 ano e pouco. E aí eu fui viajar para o litoral, fiz uma surpresa para o meu marido, né? Reservei um hotel, enfim, e ela tinha 1 aninho e 5 por aí.
E aí, quando eu cheguei na outra cidade, para tirar as malas do carro, eu percebi que a mala da minha filha tinha ficado em casa. Eu me senti a pior mãe da face da terra naqueles milésimos de segundo. Mas eu pensei, tenho duas alternativas. Eu acabo com o nosso final de semana, ou eu rio dessa situação, vou na lojinha de souvenir, né? Aquelas camisetas assim, estive em Búzios e lembrei de você. e um pacote de fraldas, ou o que eu podia fazer? Então, assim, aprendi, hoje faço um check várias vezes, né? Confiro, mas eu não podia me judiar, me recriminar, me machucar. Eu ri da situação. Então, a gente precisa ter mais leveza na vida da gente. A gente precisa levar a vida com mais leveza, rir das coisas erradas que acontecem, aprender com esses erros, logicamente, mas não se deixar punir de forma severa e nos machucar e autocriticar de forma exacerbada. Isso rouba a nossa paz e rouba a paz de quem está por perto também, que ninguém merece alguém mimizenta do lado, alguém ai, toda hora, né? A gente, claro, tem as nossas situações pontuais, mas a gente precisa ser alguém leve de se estar por perto, para que a gente possa desfrutar de uma vida plena e feliz. A paz que excede o entendimento não é para mulheres perfeitas, mas para mulheres inteiras, que entendem que são vulneráveis, que erram sim, mas que têm muita vontade de aprender. Então, se você é uma mulher que quer viver uma vida leve, uma vida inteira, desfrutar de uma plenitude de vida, você precisa aprender a lidar com esses 7 ladrões que roubam a sua paz, que causam ansiedade e que vem atrapalhar a sua vida e a vida de quem está perto de você também. E aí, me diz qual foi dos 7 ladrões aí que tem roubado a sua paz e te causando ansiedade? Se não é nenhum, ok, mas deve ter algum aí no dia a dia de uma mulher contemporânea, é muito difícil que não tenha. Se você gostou desse episódio, já compartilha com uma amiga que precisa escutar isso. E já coloca o seu like, né? Já se inscreve para não perder nenhuma atualização. E eu declaro sobre você um dia leve, agradável, que seja um dia cheio de orações respondidas, que você possa desfrutar de uma vida em paz, uma paz que excede todo entendimento e que tudo que leva o seu nome seja tocado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Um beijo grande e até semana que vem.